Mas sabe qual é o comportamento do povo? Mas não se atinaram que eu os curava. Você um dia foi criança e alguém cuidou de você. Um dia você se machucou e alguém cuidou das suas feridas. Mas você não se lembra, você era muito pequeno. Eu não lembro quando a minha mãe trocava as minhas fraldas, mas ela deve ter trocado as minhas fraldas. Você talvez também não se lembre de quando a sua mãe cuidava de você, trocava as fraldas, quando você estava machucado, quando você estava com medo, né? E aí alguém cuidava de você. Ou pelo menos a gente espera que assim aconteça. Deus diz assim: olha, eu cuidava deles, eu curava eles, mas eles não se ligavam, eles não sabiam que era eu que cuidava deles, eles não se atentavam para isso. Quem sabe que no verso 4 Deus diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de... queridos, esse texto aqui é maravilhoso. Você sabe que as crianças são pequenas e é muito comum você ver os pais se abaixarem, né? E aí diz assim: filho, olha a comidinha. Tem alguns pais que fazem um aviãozinho, né? Um aviãozinho. Você já imaginou Deus fazendo assim? Pois Deus diz assim: olha, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Eu pergunto para você, com todo esse cuidado que Deus tem com a gente, Deus faz o bem para a gente, sim ou não? É. Você diz que é fácil amar quem nos ama, quem trata bem a gente, né? Sabe, aquele que nunca traiu ninguém, aquele que nunca mentiu. Deus nunca falhou. Foi o mais humilhado e rejeitado de todos. Sabe, queridos, Deus aqui faz uma declaração de amor aos seus filhos. E eu pergunto para você: qual é o nosso problema? Qual é o problema da humanidade? Você percebe que Deus, Ele nos ama, Ele deseja nos ajudar, Ele está presente desde o primeiro choro e vai estar comigo e com você até o último suspiro. E depois virá nos buscar para estar junto com Ele, porque Ele nos ama. Então eu pergunto: você ama a Deus? Vocês disseram que é fácil amar quem nos ama. Deus nos ama a ponto de entregar a própria vida em nosso favor. A Bíblia diz que Josué estava liderando o povo, mas Josué já estava muito velho e Josué precisava dar alguns conselhos para o povo. E aquele povo era um povo teimoso, então Josué pensou: eu preciso dar um conselho para o povo. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 23. Josué então resolve ter uma conversa assim, bem pessoal com o povo. Então ele diz assim: olha, chamem aí os anciãos, chamem os filhos, chamem os pais, peçam para eles virem aqui, eu quero falar com eles. Josué havia liderado o povo, havia cuidado do povo. Josué já estava velho. E ele percebeu que não poderia estar com o povo sempre, né? Ele percebeu que já estava velho e era hora de dar algumas instruções. Era comum naquela época, né? Os pais, eles chamavam os filhos quando já estavam velhos, né? E davam algumas recomendações. Olha, filho, você precisa fazer assim, assim, assim. Não foi assim com Davi e com Salomão? Davi chamou Salomão: Salomão, é o seguinte, ó, você precisa fazer assim, assim, deu algumas recomendações. Foi assim com Isaac, chamou os filhos, né? Olha, eu preciso dar umas recomendações para vocês. Josué chamou o povo. Livro de Josué, no capítulo 23. Abra sua Bíblia. O primeiro verso, Josué capítulo 23, verso de número 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dara repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos seus anciãos e aos cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. Então Josué começou a dar algumas instruções para aquele povo. Josué pensava assim: eu preciso dar um conselho para esse povo, para eles não se desviarem. Que conselho Josué poderia dar àquele povo? Quais os problemas que aquele povo enfrentava? Que problemas você enfrenta hoje? Algumas vezes eu vi algumas pessoas levantando alguns problemas. Alguns dizem assim: o problema do homem hoje é a internet. Porque passa muito tempo na internet, aí não passa tempo com a família, os amigos são virtuais, não tem aquele relacionamento. Outros dizem assim: não, o problema da humanidade hoje são as drogas, porque destrói a família, destrói a vida das pessoas.
Não, o problema da humanidade hoje é a família. É que hoje as pessoas não valorizam mais a família, não tem mais família em casa, né? O pessoal não valoriza, os pais não valorizam os filhos não valorizam os pais, e começaram a levantar uma série de problemas. Josué deve ter feito o seguinte: meu, deixa eu ver qual é aqui os problemas do povo, né? Porque eu quero dar um conselho para eles. Dentre os muitos conselhos que Josué deu, tem um aqui que salta aos nossos olhos. Josué capítulo 23, verso de número 11. Diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. A palavra alma pode aqui ser substituída a nossa vida. Eu e você, nós somos almas viventes. De acordo com a Bíblia, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Então nós podemos dizer o seguinte: Josué olhou bem para o povo, assim, né, todo mundo em silêncio. Josué disse assim: olha, vocês vão ter que se esforçar, vocês vão ter que lutar, vão guardar a vida de vocês com muito cuidado. Josué não disse aqui: olha a vida de vocês com relaxo, de qualquer jeito, toquem em qualquer coisa, vejam qualquer coisa, ouçam qualquer coisa, coma qualquer coisa, nada disso. Ele disse assim: olha, vocês vão ter que guardar a vida de vocês com muito empenho, com muito cuidado. Sabe por quê? Vocês vão ter que se esforçar para amar o Senhor vosso. Queridos, é uma contradição assim aparentemente, né? Porque se é fácil amar quem nos ama, se é fácil gostar de quem gosta da gente, por que a Bíblia diz que a gente tinha que se esforçar para amar Deus se Deus nos ama tanto? Estranho, não? Se há alguém nessa vida que ama você 100%, é Deus. Se há alguém nessa vida que ama você, que amou você antes de você nascer, antes de você existir, é Deus, o seu Criador. Mas se Deus me ama tanto, por que eu preciso me esforçar para amar a Deus? Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, um pouquinho antes, no capítulo 6, no verso de número 5, você vai encontrar agora Moisés falando. Esse conselho que Josué deu para o povo era um conselho já conhecido. Josué já tinha ouvido esse conselho, porque Moisés também já tinha dado o conselho. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5. Olha o que Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. De qualquer jeito, é assim? Está escrito assim? Amarás, pois, o Senhor teu Deus relaxadamente. Não? Então deve estar assim: amarás o Senhor teu Deus só um pouquinho. Não? Então vamos ver como é que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o seu coração. Você não pode amar a Deus de qualquer jeito. Você não pode amar a Deus só alguns dias da semana. Você vai amar a Deus de todo o seu coração. Mas ele não terminou, ele diz: olha, de toda a tua alma, ou seja, com toda a sua vida, em todas as suas atividades, você vai estar sempre amando a Deus. E ele termina dizendo: e de toda a tua força. Sabe o que é mais interessante aqui nesse contexto? Mateus capítulo 22, abra lá sua Bíblia. Jesus estava conversando com as pessoas, e alguém se aproximou de Jesus e pensou assim: vou fazer uma pergunta agora bem difícil, né? Eles estavam testando Jesus. Mateus capítulo 22. Perguntaram para Jesus: Jesus, diz aí, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz, Mateus capítulo 22, verso 37. Respondeu-lhe Jesus. Veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você entendeu agora? Como se deve amar a Deus? Eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para você. Você ama Deus assim? Você ama Deus assim? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, envolve aqui emoção, né?
Davi expressa a sua emoção dizendo assim: como suspira a corça pela fonte das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando chamavam ele para ir para o templo, ele dizia assim: alegrei-me quando me disseram, hoje nós vamos à igreja, vamos à casa de Deus. Davi tinha prazer em estar junto de Deus. Aí Jesus chama assim o povo e diz: olha, vocês precisam amar a Deus, mas amar a Deus de verdade, com todo o coração. Vocês precisam amar a Deus de toda a vida de vocês. Em todas as atividades que vocês forem fazer, amem a Deus. Mas vocês também precisam amar a Deus com todas as forças de vocês. Queridos, Jesus repetia o que Josué havia dito ao povo, o que Moisés havia dito ao povo. Sabe por quê? Porque o problema do homem hoje é que ele não ama a Deus. O problema da humanidade é que não ama a Deus. Se as pessoas amassem a Deus, vamos começar lá do centro, né? Da matriz. Se as pessoas amassem a Deus, elas iam amar a sua família. Se as pessoas amassem a Deus, o marido ia amar a esposa. A esposa ia amar o marido. Claro, eu amo a Deus. Quem instituiu a família foi Deus. Então eu vou amar a família. Se as famílias amassem a Deus, eles iam amar os filhos. Porque os filhos são presente do Senhor, diz o salmista. Bom, então as famílias vão amar os filhos. Os filhos vão amar os pais. Porque os pais são os guias que Deus deixou para cuidar dos filhos na terra. Bom, se os pais e a família e os filhos vão amar a Deus, bom, então eles vão amar as outras famílias, porque as outras famílias também foram instituídas por Deus. Agora, se as famílias estão se amando, então a sociedade também vai se amar, porque a sociedade é composta de grupos de famílias. Veja o plano de Deus. Deus chamou Josué e disse: Josué, dá um conselho aí para o povo. Aí Josué deu um conselho excelentíssimo. Porque se o povo amasse a Deus, eles iam encontrar os adoradores do Deus Moloque e iam dizer assim: olha, vocês não podem sacrificar o filho de vocês. A gente não vai sacrificar o nosso, porque os filhos são o presente do Deus eterno. Aí eles iam olhar: nossa, então vocês não sacrificam os filhos de vocês? Não. Ah, então a gente também não vai sacrificar o nosso. Olha, vocês não podem comer qualquer coisa, porque o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Ah, e quer dizer então que eu tenho que cuidar do corpo? Tem que cuidar do corpo. Ah, então a gente vai cuidar também. O objetivo de Deus é que através da vida do povo de Israel, os outros moradores daquelas terras tivessem vontade de adorar o mesmo Deus que eles adoravam. Mas não demorou muito. E havia jovens nas festinhas daqueles moradores ali. E praticavam as orgias, as bebedices, né? As imoralidades que eles praticavam. Não demorou muito para alguns israelitas apresentarem os filhos. A gente veio trazer os nossos filhos aí para conhecer o Deus Moloque. Não demorou muito e o povo esqueceu